Como é que você enxerga assim que entender os temperamentos ajuda uma pessoa a acelerar um resultado em uma determinada área da vida dela, por exemplo, como a área afetiva? O temperamento é uma ferramenta prática, simples e rápida. E temperamento é diferente de personalidade. A nossa personalidade, ela é mutável, ela é flexível, ela é maleável, né? O nosso temperamento não. Ele é fixo porque ele é mineral. Porém, nós conseguimos controlar, dominar e lapidar esse nosso temperamento. Nesse episódio especial, recebemos a psicóloga Beatriz Costa para falar sobre esse tema fascinante e ao mesmo tempo transformador. Prepare-se porque essa ferramenta pode ser o segredo para melhorar seus relacionamentos. Você acha que temperamentos iguais pode trazer problemas dentro de um relacionamento? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma gravação. Hoje iremos falar sobre temperamento, tá? Esse é um assunto que talvez você já ouviu falar, talvez você quer saber qual é o seu temperamento. E hoje eu trouxe uma convidada aqui que se chama Beatriz, ela é psicóloga e vai falar sobre esse assunto com a gente. E eu vou ser bem sincero, como eu estava conversando com ela aqui no começo. Gente, esse é um assunto que eu não tenho profundidade. E ela vai trazer clareza, ela vai te mostrar sobre esse assunto com mais profundidade para que de fato você entenda o que é temperamento. Beatriz, seja bem-vinda. Conta pra gente como foi que você começou a falar sobre esse assunto, como foi que você começou o seu trabalho. Olá, boa noite para todos. Obrigada pelo convite, Will. Estou muito feliz aqui de poder estar aqui falando sobre esse assunto que, para mim, ele é essencial quando a gente fala sobre autoconhecimento. Eu sou psicóloga, eu sou formada há mais de 20 anos e na faculdade nós não aprendemos sobre temperamento. Então, depois da minha formação em psicologia, eu segui algumas linhas, psicanálise, TCC, que é a terapia comportamental, e eu via que faltava algo. E eu sempre tive muito uma visão de que a gente não precisa levar anos e anos fazendo terapia para solucionar um problema, uma dor, um sofrimento. Isso sempre me incomodou demais. E eu sempre fiquei com isso, né? E aí, em 2016, 2012, mais ou menos, que eu comecei, né, que eu ouvi falar sobre temperamentos, e eu comecei a estudar muito a fundo, né, eu gostei muito daquilo que eu estava conhecendo, e também porque eu passei por um divórcio, né, eu era casada, tenho 2 filhos, então eu me divorciei, e fiz terapia, uma outra linha de terapia para ajudar, não ajudou, só atrapalhou. E aí eu descobri os temperamentos. Então foi aí que eu comecei, né, a estudar muito, aplicar na minha vida e, consequentemente, aplicar nos meus atendimentos. E eu fui vendo os resultados cada vez mais rápidos. Então, para mim, isso foi de uma riqueza tamanha. E aí eu falei, pronto, é isso, achei, né, a chave aqui, é isso, e é nisso aqui que eu vou continuar, que é na questão dos temperamentos. E aí, a partir daí, é o que eu uso, né, é o meu carro-chefe, como a gente fala, né, principalmente sobre autoconhecimento e, claro, sobre os relacionamentos. E quando eu digo relacionamentos, qualquer relacionamento, pode ser o de casal, o afetivo, amoroso, relacionamento familiar, relacionamento de amigos, de trabalho, na escola, professores com alunos, enfim. Então, o temperamento, ele é uma ferramenta, e através dessa ferramenta daí eu criei um método, né, que a gente aplica não só para o nosso próprio autoconhecimento, quanto para as nossas relações. Então, foi a partir daí que eu comecei e não parei mais.
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou sobre a questão do acelerar o resultado, né? É, como é que você enxerga assim que entender os temperamentos ajuda uma pessoa a acelerar um resultado em uma determinada área da vida dela, por exemplo, como a área afetiva? Vamos lá, porque o temperamento, eu vou ter que falar, eu já vou falar aqui um pouco do que é o temperamento, tá? Para eu poder explicar, responder a sua pergunta. Nós nascemos com o nosso temperamento já. Então, o nosso temperamento, ele é natural nosso, ele está intrínseco em nós, ele está dentro de nós. E a única coisa que a gente tem nossa, porque o resto, tudo, são aprendizados, crenças e comportamentos que a gente vai aprendendo no nosso mundo externo. E o nosso temperamento não. O nosso temperamento é a nossa inclinação natural. É o nosso impulso natural, é a maneira que nós reagimos diante os acontecimentos externos. Então, cada temperamento tem uma tendência, uma característica, uma inclinação natural de reagir de uma determinada maneira. Então, você tendo essa compreensão, você tem, eu garanto que você tem aí 80% já de autoconhecimento. Então, você já consegue se conhecer pelo menos 80%. Então, isso acelera já, né, várias questões que a gente tem das nossas experiências, né, o que vai acontecendo com a gente aí ao longo da vida. O temperamento, ele traz essas respostas, e principalmente nas relações. Por quê? Porque como a gente sabe o nosso temperamento, a gente também pode saber o temperamento do outro. Então, a gente acaba compreendendo, né, entendendo a maneira que a gente reage e a maneira que o outro também reage. Então, isso acelera também ainda mais, né, esse aprendizado nas relações. E eu costumo falar que temperamento salva casamentos. Não salvou o meu, porque na época eu não tinha esse conhecimento. Mas ele salva casamentos, relações, relacionamentos. E aí, por isso que eu trago, né, muito esse assunto. Porque eu vejo na prática a eficiência dos resultados, né, do temperamento. O temperamento é uma ferramenta prática, simples e rápida. Então, 80% do seu autoconhecimento, saiba o seu temperamento. Você falou que o temperamento salva, né, na sua visão, o casamento. Como é que eu posso falar? Como o temperamento pode salvar, na verdade, um casamento? Tá, então, porque a partir do momento que você sabe quais são, né, as suas inclinações, os seus impulsos naturais, então você começa a perceber que não é uma coisa pessoal, e sim uma coisa natural da pessoa. Então, esse é um ponto. Não só sua, como da sua parceira, por exemplo. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Você tem um temperamento sanguíneo e a sua parceira, sua esposa, né? Não sei se você é casado ou não, tem um temperamento melancólico. O que pode acontecer, né? O sanguíneo, eu não vou ainda entrar muito a fundo, mas só para trazer um exemplo aqui. Então, o sanguíneo, ele é um temperamento mais quente, mais acelerado, mais impulsivo, ele gosta de se mexer, né? Ele é mais desatento, então ele está sempre ali na impulsividade do sanguíneo. O melancólico é um temperamento frio, um temperamento seco. Então, o melancólico, ele é mais observador, o melancólico, ele é mais crítico, é mais de julgamento. E aí, por exemplo, você vai jogar bola com os seus amigos, né? E não avisa a sua esposa que é melancólica. E aí, esse seria um fator de começar a causar brigas. Eu estou pegando um exemplo aqui só para, né, eu poder mostrar para vocês. E aí ela fica muito brava porque você esqueceu de avisar que você ia jogar bola com seus amigos e ainda chegou tarde em casa depois do futebol. E aí você vai chegar, ela tá lá emburrada,
ela não consegue expressar essas emoções dela, e ou ela não fala nada, ou ela briga com você, e aí você ou não leva muito a sério. Então, por que que isso acontece? A gente começa a compreender que são impulsos e inclinações naturais do temperamento. Então, que você não fez isso proposital com ela, né? E sim que é uma inclinação natural sua. E ela também, ela não fez, ela não reagiu dessa forma proposital com você, mas que sim é uma inclinação natural dela. Então, a partir do momento que os dois têm essa compreensão, é possível criar uma comunicação mais clara, né? E aí, a partir disso, ir combinando. Olha, então não esquece de me avisar, né? Aí que entra também a parte do temperamento, que é de lapidar, né? Eu falo que o temperamento é um diamante e a gente precisa lapidar esse diamante. Então, aí você tem que ir lapidando o seu, ela tem que ir lapidando o dela, para aí sim essa comunicação, né, ficar mais clara e mais precisa. Então, o temperamento mostra muito isso para gente. Pelo pouco que você falou, é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Uma ferramenta de autoconhecimento. E que, entendendo qual é o seu temperamento, você vai conseguir lidar melhor com você e com o outro. Isso mesmo. Então tá bom. Já que você começou a falar sobre isso, eu já comecei a me identificar com esse primeiro que você falou, e é o sanguíneo, né? Por isso que eu trouxe esse exemplo. Foi. Já dá para perceber assim? Com você antes. Então eu acredito que eu tenho esse traço, né? Apesar que eu sempre falo, né? Tem muita gente que se apoia nesse negócio. Então, Ela tem um comportamento e ela acha que ela é uma pedra, ela acha que ela nasceu dessa forma, ela tem que morrer dessa forma e que ela quer se justificar através de um temperamento ou alguma ferramenta de autoconhecimento. Não. Eu acredito que, por mais que você tenha uma inclinação, como você falou, você tem recursos e você pode justamente mudar, você pode não se apoiar nisso, né? Não apoiar os seus erros nisso. Então, eu já consegui perceber um pouquinho aqui desse primeiro que você falou. Então, conta pra gente quais são as características de cada temperamento, assim, e como eles reagem geralmente nos relacionamentos. Vamos lá. Antes, eu acho muito importante isso que você falou, Will. Parabéns pela sua percepção. Eu acho importante a gente frisar bem isso, né? O temperamento, ele não é uma justificativa. Então, eu gosto muito de falar, não se distraia com o temperamento, né? Não é uma trend, vamos dizer assim, porque eu sou sanguíneo, eu sou assim e tá tudo certo. Porque eu sou melancólico, eu sou assim e tá tudo certo. Não, o temperamento existe exatamente para te trazer esse autoconhecimento sobre si mesmo e para você dominar, né? Para você mudar o temperamento, a gente não muda, porque eles têm características boas também, né? O temperamento, ele é fixo. E temperamento é diferente de personalidade. A nossa personalidade, ela é mutável, ela é flexível, ela é maleável, né? O nosso temperamento não, ele é fixo porque ele é mineral. Porém, nós conseguimos controlar, dominar e lapidar esse nosso temperamento. Então, muito importante essa sua colocação, que a ferramenta é para isso, né? Para eu saber, poxa, eu tenho essa inclinação natural aqui e eu sei que em determinados momentos isso não é bom, então eu preciso dominar isso aqui, né? Então eu preciso ter uma precisão e direcionar ali para o lugar certo. Então é muito legal isso, porque assim, como você funciona, né? Então o que você saber o que você tem dentro de você, né? O como que você funciona. E aí vem os temperamentos. Então, como eu falei, o temperamento não muda, a gente nasce com o mesmo temperamento, a gente morre com o mesmo temperamento, nós temos um único temperamento só.
Algumas pessoas que falam sobre temperamento falam que temos mais que um. Não, nós temos um só. Senão eu falo que seria temperamento bipolar, igual a personalidade bipolar. Não, a gente tem um temperamento só. Essa confusão que fazem é porque confunde com características da personalidade, que a personalidade ela é formada pelo nosso temperamento e pelas nossas crenças, pelos nossos aprendizados, por tudo que a gente vai aprendendo. Então, se você não tiver um olhar, né, simbólico em relação a isso, você meio que começa a confundir uma coisa com a outra. E aí o temperamento, quem trouxe ele foi o Hipócrates, o pai da medicina, ele era médico, né, 700 anos antes de Cristo, então tem um tempo aí, e ele era um grande filósofo também. Então, o temperamento, ele é uma ciência junto com uma filosofia que vem a simbologia. E a simbologia da natureza, que são os 4 elementos, que é água, fogo, terra e ar. Então vamos lá, vamos começar com a água, que é o temperamento fleumático. Então o temperamento fleumático, o símbolo dele é a água. E a água, se a gente for ali analisar, observar a água ela é parada, a água ela é fria, a água ela é úmida. Porém, a água ela pode ser líquida, gasosa, né? Ela pode ser sólida. Então, o fleumático é o temperamento que mais pode ser variável e adaptável às situações, pelo motivo dele ser o elemento água. A água, se a gente não mexer, ela fica parada. Mas se a gente mexer na água, né, ela mexe, ela se movimenta, a água envolve, a água abraça, porém ela é fria. Então, o fleumático, ele é um temperamento frio e úmido. Ele é um temperamento, ele tem inclinações, né, naturais de ser uma pessoa mais observadora. O fleumático é uma pessoa mais que... por exemplo, se tem uma discussão na frente do fleumático, o temperamento fleumático é o que mais sabe articular, né? Porque a água, ele vai ali, ele volta, ele vem, ele consegue ter isso, né? Essa adaptação. Então, o fleumático, ele é muito adaptável, por isso ele ganha o rótulo de ser muito preguiçoso, parado, lento, porque a água é assim. Então, o fleumático, ele tem essas tendências, ele tem essas características. Porém, o fleumático também, ele é um temperamento que, se ele chega em algum lugar, ele é muito bem-vindo. Por essa flexibilidade dele, ele é muito adaptável, né? Então, ele é sempre bem-vindo, ele é sempre visto nos lugares. O fleumático não tem muitas reações. Se a pessoa não sabe também, acha que um temperamento fleumático ele é indiferente, que não tem reação emocional. Por quê? Porque o fleumático, ele também, naturalmente, ele já tem um controle emocional maior, né? Ele sente muito por dentro, mas ele não deixa transparecer externamente. Então, as pessoas... Por quê? Porque ele é um temperamento frio, né? Então, as pessoas acham o fleumático, assim, um pouco indiferente, um pouco frio. O fleumático também, ele e não é sociável, né? Eles, por exemplo, só vai falar quando alguém perguntar alguma coisa para ele, porque ele é mais introvertido por essa frieza dele, né? Então, esse é o temperamento fleumático. É a gente observar a água, como a água se comporta, né? Essas são as inclinações naturais do fleumático, lembrando que a água ela pode se tornar também num tsunami, né? Então não brinca com um fleumático. O fleumático é o que tem mais calma e paciência dos temperamentos. Porém, a hora que ele perde a calma e a paciência dele, ele pode virar aí um tsunami. Esse é o temperamento fleumático.
Aí vem o fogo, que é o temperamento colérico. Então vamos lá, o fogo, ele é quente, o fogo ele é expansivo, o fogo é pura ação, o fogo permanece. Então uma pessoa de temperamento colérico é uma pessoa muito ativa, sempre está em ação. É uma pessoa que fala antes de pensar. Então é aquela pessoa que às vezes fala de um jeito que as pessoas acham que ela é grossa. Né? Não tem pessoas assim que acham, né, que já chega falando, já chega chegando, já chega organizando as coisas, é o líder da galera, ele resolve tudo, ele sabe tudo. Então, esse é o temperamento colérico. Por quê? Porque ele é fogo, né? Então, ele está sempre em expansão, ele é quente e o fogo permanece. Então, o temperamento colérico tem essas tendências e características naturais. Ele pode, se ele for bem lapidado, o colérico, ele, por exemplo, na área profissional, ele pode ser um bom líder, né? Por essa tendência a agir, por essa tendência natural em saber direcionar as pessoas no que fazer. Porém, tem que tomar esse cuidado, porque é uma pessoa que fala mais e pensa menos. Então, muitos coléricos, muitos atendimentos meus de coléricos, eles falam, ai, Bia, eu quero porque eu preciso dominar essa minha fala. Eu falo demais, eu acabo machucando as pessoas, mas é uma coisa minha, eu não consigo controlar, né? Então, ele tem mesmo essa tendência. Por quê? Porque ele é quente, porque ele é expansivo, porque ele age igual o fogo. Então, precisa também ser dominada todas essas, né, inclinações e lapidar aí esse diamante. Eu chamo o temperamento de diamante bruto. E a gente precisa lapidar esse diamante bruto. Depois nós temos o melancólico, que é a terra. Então, vamos lá observar a terra. A terra, ela é de uma profundeza enorme, né? A terra, ela comporta as raízes, né, das plantas, porém a terra, ela é fértil. Se você souber cuidar dessa terra, ela produz muitos frutos. E a terra, ela é seca e é fria também. Então, o melancólico é um temperamento também mais introvertido, é mais quieto, ele é mais crítico, ele é mais analítico, ele é mais julgador. E por ser terra, se você for ali olhar na terra, tem tudo meio que junto e misturado ali na terra, né? Então, o melancólico, ele não sabe lidar muito bem com as emoções dele, com as coisas que ele sente dentro dele, ele não consegue comunicar isso com o outro. Então, o melancólico, muitas vezes, ele é visto como ranzinza, como crítico, como julgador, né? Até muitas pessoas comparam com melancolia, mas não tem nada a ver com melancolia, tá? É o melancólico no sentido de ser o elemento terra. Então, o melancólico, ele, por ser a terra também e poder ser fértil, ele também tem uma grande criatividade. O melancólico, ele é aquele que tem temperamento que enquanto os outros estão fazendo o bolo, o melancólico já está com o bolo pronto. É um temperamento muito inteligente, porém, ele tem dificuldade com as emoções. A inteligência emocional, o que ele tem de inteligência, né? A inteligência emocional do melancólico precisa ser muito bem trabalhada, porque senão ele acaba sendo uma pessoa mesmo muito para dentro, muito profundo. E aí nós temos o sanguíneo, que é o elemento ar. Então, se a gente for observar o elemento ar, ele está aqui e é o único elemento que nós não vemos. Então, o sanguíneo, ele precisa ser visto. Por isso, o sanguíneo é aquele temperamento muito alegre, é o amigo de todo mundo, né? Ele gosta de ser social, ele gosta de comunicar, porque enquanto a gente está falando, o ar ele está entrando e saindo, né? Então é uma comunicação. Então o sanguíneo ele tem essas tendências e essas características. E por ser ar,
o ar, ele se dispersa, né? Então, o sanguíneo, ele tem muita falta de foco, ele se perde muito. Por isso também o sanguíneo gosta muito de novidade. Tudo que é novidade, ele vai atrás. Então, ele precisa tomar cuidado. A maior dificuldade do sanguíneo ali, uma das maiores dificuldades, é de manter constância, de manter foco, porque o sanguíneo, ele é úmido também, ele é muito adaptável também, ele é muito flexível também. Então, ele precisa ter, né, precisa saber dessas características para poder ir lapidando isso, né? Para não poder ser esse oba-oba, esse ar que vai para lá, vem para cá, que não para no lugar e que é esquecido, né? Aquela pessoa que vai sair, não pegou a chave, voltou e aí volta e esqueceu a outra coisa. É aquela pessoa que todo mundo gosta também, quando ele vai nos lugares, ele gosta de chamar atenção, ele gosta de conversar com as pessoas, né? Então, vem dessa natureza do elemento ar, que é o temperamento sanguíneo. E aí, esses são os 4 temperamentos, né? Água, fogo, terra e ar, sendo que o fleumático, que é a água, é frio e úmido. O colérico, que é fogo, ele é quente e seco. O sanguíneo, o melancólico, que é terra, ele é frio e seco. E o sanguíneo, que é ar, ele é quente e úmido. E aí, a partir disso, tem muita coisa pela frente. Uma coisa que você, por exemplo, desse tempo que você começou a estudar sobre esse assunto, a se aprofundar sobre esse assunto, qual foi a principal, assim, virada de chave que você teve sobre esse assunto? Que se você tivesse lá atrás, não teria tantos problemas em, sei lá, na área afetiva, ou na área financeira, ou em qualquer outra área. Olha, Will, eu acho que a virada de chave dos temperamentos, ela tá muito nas nossas reações emocionais, né? Muito no nosso emocional. E nós somos, juntando a neurociência, né? A física quântica também, mas a neurociência hoje vem comprovando cada vez mais isso, né? A nossa mentalidade e a nossa mente, ou seja, o nosso pensamento e a nossa emoção são 2 coisas que estão ali, não sabe o que se vem primeiro, entende? Tipo, o ovo ou a galinha, né? Tanto que a neurociência, a física quântica fala dessa questão da lei da atração, que antes da lei da atração vem a coisa vibracional da energia, aquilo que a gente está sentindo, né? O que eu estou vibrando. Então, eu acho que a virada de chave para mim vem mesmo nessa questão das emoções. Por quê? Porque as emoções, elas trazem memórias para a gente. Nós temos memórias afetivas emocionais. Não são os pensamentos, são as nossas memórias emocionais. E a gente vai sustentando esse ciclo de memórias emocionais. E essas memórias emocionais estão muito ligadas ao nosso temperamento, né? Porque o temperamento, essas inclinações, elas estão ligadas com a nossa emoção, que é o jeito natural que a gente reage às coisas externas. Então, a virada de chave para mim foi aí, que foi quando eu comecei a ver, tanto na relação com os meus filhos, tanto na relação com o meu ex-marido na época, né? E aí eu comecei, eu falei, gente, caramba, né? Se eu soubesse disso, teria sido tudo diferente, porque daí você tem essa compreensão, né? E o que acontece? A nossa reação emocional não é mais reação, e sim é uma ação pensada, ou seja, a gente começa a colocar precisão, porque a gente começa a lapidar aquilo. Então, por exemplo, eu sou uma fleumática. Então, eu era aquela pessoa muito acomodada, eu também não era muito de falar,
O fleumático, ele tem uma preguiça de falar, ele tem uma preguiça de explicar, porque ele acha que as pessoas sempre sabem, porque para o fleumático tudo é óbvio, né? Então ele tem uma preguiça de discutir, ele não gosta, e eu funcionava muito assim, né? E, por exemplo, o meu ex-marido na época era um sanguíneo. Então foi muita dificuldade na nossa comunicação, nessa questão mesmo emocional de reagir, de reações, né? Então foi quando virou a minha chave. E aí quando eu tive filhos também, a maneira é muito legal porque a educação dos filhos, ela não deve ser igual, porque cada temperamento necessita de um tipo de educação, né? Claro que valores e princípios sempre são iguais, né? Os valores e princípios familiares, mas a educação ali no dia a dia não dá para ser igual, porque são crianças diferentes. Então, para mim, isso foi a virada de chave do que em outras linhas da psicologia, por exemplo, fica voltando lá para o passado, né, de pai, da relação com o pai, com mãe, ou de não sei o quê, e nananã. E isso não, isso você começa a enxergar, né, coisas que estão acontecendo no seu presente para começar lapidando e colocando precisão, compreensão, clareza, né, nas suas decisões futuras. Então, para mim, essa foi a virada de chave. A forma que você tá, a forma que você tá falando, eu tô ficando tão curioso sobre o assunto, porque pode ter certeza que essa semana e provavelmente o próximo ano, eu com certeza vou pesquisar mais sobre esse assunto, porque assim, eu percebi que realmente é uma ferramenta de autoconhecimento, como eu falei. Eu não tenho profundidade nenhuma sobre esse assunto. Mas que de fato eu acredito que uma ferramenta que te ajuda a lidar com você, a entender melhor quem você é na sua personalidade e entender a personalidade do outro, você até tem relações mais saudáveis. Não só no seu relacionamento, mas até na sua vida profissional, na sua vida familiar, os filhos, como você falou. Porque quanto mais a gente se conhece, mais fica fácil você lidar com o outro, né? E aí, puxando esse gancho que você falou aí, aquela característica lá, né? Tem o esquecimento, eu já esqueci, eu só lembro terra, água, fogo, e o outro é qual mesmo? Terra, água, fogo e ar, que é você. Águia. Ar. Ar. Entendi, pronto. Mas Tá vendo? como é que um temperamento X que você vai falar aí pode lidar com um temperamento que é o oposto, por exemplo? Então, vamos lá. Outra riqueza disso, né, que assim a gente começa, eu falo, quando a gente fala de relacionamento, é sempre sobre nós, primeiramente, né? Isso é muito bom, por quê? Porque você pega a responsabilidade para você e você para de culpar o outro, né? Que é a questão da gente parar de rotular, de me justificar, mas eu sou assim mesmo, então você tem que agir dessa maneira comigo, né? Então, quando eu sei, né, quais são essas minhas inclinações naturais, o primeiro passo é eu ter essa consciência, eu ter essa clareza, essa compreensão e saber usar a ferramenta a meu favor para eu ir lapidando isso. Então, por exemplo, num relacionamento de uma fleumática, vamos lá, com um sanguíneo, né? Então, uma fleumática que tem essa certa preguiça de estar sempre discutindo relação, de estar colocando a sua opinião, né? De estar se posicionando ali também, de estar falando o que está sentindo, né? Ou seja, poxa, isso daqui não é legal, ou o que eu preciso mudar nisso.
Então, você já vai sabendo quais são as mudanças que você precisa ajustar. Então, o fleumático, por exemplo, ele precisa se abrir mais para o parceiro, ele precisa se colocar mais, ele precisa ter mais iniciativas. O fleumático precisa, de repente, fazer uma surpresa, um jantar surpresa para o parceiro, para a parceira dele, né? Então, o fleumático ele sempre vai precisar tomar mais iniciativas. O sanguíneo, ele né, aquele que gosta de estar sempre conversando, de estar sempre fazendo coisas novas, né? E isso é legal porque tira o fleumático dessa acomodação dele, né? Então, olha que legal, o sanguíneo, com todas essas características, ele ajuda o fleumático a sair dessa acomodação, e o fleumático também ajuda o sanguíneo a ter mais foco e a se centrar mais. Então, é um complemento, os temperamentos, eles se complementam um ao outro. E é através dessas diferenças, que eu gosto de chamar de contraste, que a gente vai aprendendo e a gente para de julgar. Ah, não, porque eu sou assim e eu só aceito se você me amar desse jeito. Porque se você não me amar desse jeito, então você não me ama. E o temperamento mostra isso nitidamente para a gente, que cada um tem uma maneira de amar. Então, que a maneira de amar do sanguíneo, sei lá, é beijando, é fazendo carinho, é elogiando, né, fazendo um monte de coisa, e a maneira de amar do fleumático, ela é diferente, ela tem um contraste, ela é daquela do cuidado, né, sempre está são ações que o fleumático faz para o sanguíneo. Por quê? Porque o fleumático não fala muito, mas ele faz. O sanguíneo, ele fala muito, né? Então, o contraste de cada um vai complementando o outro. E quando eu sei isso de mim e sei isso do meu parceiro, voltando ao que eu falei no início, a gente não leva para o pessoal e sai dessa caixinha, sai desse rótulo de tem que ser do meu jeito, porque não vai ser do seu jeito, né? Os dois vão achar um jeito que um vai complementar o outro. Você acha que temperamentos iguais pode trazer problemas dentro de um relacionamento? Pode ser mais difícil, não sei se mais difícil, mas pode ser um pouco mais complexo, tá? Mas ao mesmo tempo pode ser mais desafiador, vamos falar assim. Mas ao mesmo tempo é mais enriquecedor também. Porque são dois temperamentos iguais, porém o que eu sempre falo também, duas pessoas com dois temperamentos iguais não são duas pessoas iguais, são pessoas diferentes. Porque nós somos únicos, tá? Então, isso é muito importante também. Por isso que eu gosto de falar, não rotule temperamento. Temperamento não é rótulo. Rótulo não cabe em pessoas. Então, dois coléricos. Então, imagina, dois temperamentos quentes, dois líderes, dois que gostam de falar antes de pensar. Então, se não tomar cuidado, vai gerar atrito, vai gerar um incêndio total na casa, né? Porque são dois fogos ali, imagina, vão incendiar a casa inteira. Mas, a partir do momento que eu tenho essa consciência, é mais enriquecedor por quê? Porque eu sei como que o outro ali funciona, que as inclinações são iguais, né? São parecidas ali. Agora, é mais desafiador por quê? Quem que vai dar o braço a torcer? Entende? Porque num relacionamento, né, sempre precisa haver essa harmonia. Então, uma hora é um, outra hora é o outro, e assim vai sucessivamente. Eu tenho, abrindo um parênteses, os meus pais, eles estão casados há 62 anos. O meu pai é fleumático, minha mãe é colérica. E meu pai tá com 89 anos. E aí, outro dia, eu tava lá com eles, ele falou assim, como que a gente deu certo?
Porque a minha mãe até hoje ela é muito agitada e o meu pai só quer sossego, só quer sossego. Mas eles sempre falaram isso, né? Relacionamento é a gente ceder e tem que dar o braço a torcer também. Então, voltando nos temperamentos, quando eu sei disso, então tá bom, somos 2 coléricos. E aí, né? Como que a gente vai começar a equilibrar esse fogo que tá demais? Então, aí você vai usando essa ferramenta, né? Então, vai ter ali mais facilidade em ceder algo, enquanto o outro vai ter mais dificuldade em alguma questão. E assim vice-versa. E nisso vai fazendo essa adaptação, né? E aí vai ficando mais enriquecedor, porque como são 2 temperamentos que ali têm as mesmas inclinações naturais, vai compartilhando um com o outro, né? Então tem essa parte que é muito legal de ser desafiador por um lado, mas também muito enriquecedor. Então a tendência é só crescer e prosperar cada vez mais nesse relacionamento. É por isso que é bom ter o contraste, né? Porque, por É. exemplo, meu Deus do céu, se aqui em casa. Ó, só pra você ter noção. Antes da gravação, eu tava no supermercado. Aí, saí do supermercado, vim pra gravação. No supermercado, comprei uma bola de vôlei, já tava mandando mensagem pros meninos. Vamos jogar vôlei, vamos jogar vôlei. Já tava pensando já. Minha esposa, por que Olá. você não deixa pra amanhã e tal? Tu tem que desarrumar as coisas aqui em casa. Mas, por exemplo, se não tem uma esposa pra equilibrar, vai dar choque. Eu sempre falo isso. Às vezes vai dar choque, porque eu sou agitado, eu quero fazer o negócio logo, na hora. Ontem a gente não conseguiu gravar, eu falei, meu Deus, já tava preocupado, pensando. Mas eu acredito que esse contraste, como você falou, é fundamental, pelo menos no meu caso, porque ia dar choque. Eu tenho certeza absoluta que ia dar choque. E olha só, eu não foi por acaso que eu trouxe o exemplo no início em que eu falei do futebol e da. Mas sem dúvida, o contraste ele precisa existir, né? As diferenças. Por quê? Porque nos ajudam, a gente aprende com isso, né? E traz essa harmonia, traz esse equilíbrio no relacionamento, né? Então, 2 temperamentos iguais, ele sim fica mais desafiador. Mas aí entra a parte do amadurecimento também das pessoas, né? Então vão amadurecendo junto, porque o destino, o temperamento, ele é a nossa bússola, né? Como eu comecei falando, assim, 80% do nosso autoconhecimento. Então, assim, é saber mesmo como que eu funciono, né? O que eu tenho dentro de mim. E aí vem a parte da personalidade que vai se formando, que ela se forma através da nossa autoimagem. Então, assim, tudo bem. Eu sei que eu tenho essas tendências, essas características, mas quem eu quero ser, né? Quem eu quero me tornar? E aí sim a gente vai lapidando esse temperamento para ir construindo essa personalidade. Então, tem isso, né, que a gente vai conseguindo ter esses relacionamentos muito mais saudáveis, muito mais prósperos. E é claro que os contrastes, as diferenças, elas ajudam, elas somam, né? Ajudam mais a, por exemplo, uma sua esposa, pelo que você falou, ela tem um temperamento frio. Ou ela é uma melancólica ou ela é uma fleumática. Então é o que eu falei, ela te puxa mais, né? Ela te traz aqui um pouco pro presente, né? Então ela consegue fazer isso, te trazer um pouco mais de foco, né? Trazer um pouco mais de constância pelas tendências naturais ali da forma como ela funciona. Uma pessoa, ela pode, por exemplo, você citou cada um, né? E eu identifiquei algumas características, né? De alguns pontos que você falou.
Como é que ficaria essa questão? Tipo, você pode ter a inclinação, o primeiro, como você falou, que é o natural. E se uma pessoa, por exemplo, ela se identifica com alguns pontos do outro, tem horas que eu já não quero ficar tão agitado, já tô mais racional em alguns aspectos, entendeu? Como é que ficaria nesse caso? Esse caso é aí que é a sua personalidade, ou seja, é a lapidação, né? Você já está fazendo isso, né? A lapidação do seu temperamento, porque a gente não funciona também 100% através só do temperamento. E lembrando que eu também falei, nós temos as nossas crenças, né? As nossas aprendizagens, as nossas vivências. Então, muitas pessoas confundem isso e também pelo aporte dos temperamentos, né? O aporte, o que que é? Por exemplo, o sanguíneo, ele é um temperamento quente e úmido, porém tem 3 variações de aportes. Ele pode ser quente, e úmido, ele pode ser úmido e quente, ele pode ser quente, úmido com aporte seco. Então tem essas variações. Com isso, por isso que duas pessoas com os 2 temperamentos não vão ser iguais. Primeiro, porque são únicas, e segundo, porque tem variações dos aportes, e terceiro, porque tem as nossas crenças, tem os nossos condicionamentos. Então, por exemplo, você é um sanguíneo, mas o seu pai é fleumático e sua mãe é melancólica. Então, você aprendeu coisas com um fleumático e um melancólico. Então, você vai carregar isso com você. Entende? Então tem isso também, mas no seu caso que você me falou, provavelmente é pelo seu amadurecimento, né? Você é uma pessoa que estuda, aí você já falou, né? Inteligência emocional, autoconhecimento. Então você já está lapidando isso do seu temperamento. E aí entra uma outra coisa também que eu consegui perceber, né? Que é o seguinte, tem hora que eu não tô tão alegre, tão feliz, tão agitado. Eu tô mais tranquilo. Aí as pessoas já começam a falarem, né? Tá acontecendo alguma coisa, você tá bem, e tal e tal. E não, eu só tô realmente ali no meu momento, né? Então, como você falou, eu acredito que seja realmente uma laptação, né? Que Uhum. aconteceu durante esse processo que eu passei e que, de alguma maneira, trouxe muitos benefícios para minha vida. O que é que você diria para essas pessoas que já começou a estudar sobre esse assunto, algum insight, algum ensinamento, ou você se sentir mais confortável, você pode falar também para o público que quer se aprofundar nesse assunto, né? Quer aprender Uhum. mais sobre esse assunto. Bom, temperamento para mim, ele é o ponto de partida, né? É o ponto de partida para o nosso autoconhecimento, como eu já falei. Então, para o desenvolvimento humano. Por quê? Porque nós nascemos com o nosso temperamento. Entrando um pouquinho em espiritualidade, não religião, nem espiritismo, nada disso, tá? Mas assim, o temperamento também Deus nos deu, o nosso temperamento. E não foi à toa, né? Ele sabe o que cada um de nós aqui temos, né? Qual o temperamento que a gente tem que ter. Então eu falo que é importante o, o tanto quanto o temperamento é importante. Porque se a gente for parar, né, para analisar e para observar, água, o nosso corpo ele é formado por aí 90% de água. E água é o temperamento fleumático. Fogo, nós temos o nosso coração, né? Que é o que bate, o que aquece, o que irradia, então, que é o colérico. O ar, que é o sanguíneo, é a nossa respiração, é o nosso pulmão, né? Sem ar, nós morreríamos. Sem a água no nosso corpo, nós morreríamos. Sem o nosso coração, nós morreríamos. E a terra, que é o melancólico, é o que nos coloca com o pé no chão, né? É o que nos dá o chão.
o que nos dá a realidade. E sem pé no chão, a gente cai, né? A gente morre também, a gente afunda. Então, o temperamento, eu acho que ele é muito rico para essa questão também. Quando você sabe, quando você tem não só o entendimento, porque é preciso da compreensão, né, para te trazer essa clareza e você puder poder usar com essa precisão, ele te traz, né, os resultados que você tanto deseja. Ou seja, ele te traz essa transformação que a gente precisa, que todos nós precisamos, né? Que eu falo que é igual o diamante bruto. Um diamante bruto, ele tem o seu valor, mas ele precisa ser lapidado, né? Que daí ele brilha, o diamante bruto não. Então, para você brilhar, ou para o diamante brilhar, você precisa ir lapidando esse diamante. E o temperamento é isso. E ele está dentro de nós, que é tudo que você precisa saber, entende? Então, assim, a gente precisa saber como que a gente funciona, como eu funciono, né? Primeiro, para eu pegar essa responsabilidade para mim, né? E segundo, para eu conseguir me relacionar. O ser humano, ele só é construído através das relações e é a partir das emoções. Por isso que eu falei que o temperamento, né, é emocional. Então, o temperamento, ele é a ferramenta. Ele é a ferramenta que vai te trazer as respostas, sem você levar anos de ficar fazendo terapia, né? Que eu, de novo, vou falar aqui como psicóloga, sou contra isso. Eu não acho que a pessoa deve ficar 5, 10, 15, 20 anos em terapia, porque fica como uma muleta, fica como uma justificativa também a terapia do Primeira temperamento. vez, ó, só te interrompendo aqui. Primeira vez que eu vejo uma psicóloga falar isso. Pois então, sempre tem uma primeira vez. E é verdade, eu estou falando de coração isso, não estou julgando nenhum psicólogo, nada aqui, estou falando no que eu, Bia, acredito e no que eu vi funcionar na minha vida, nos meus atendimentos, né, nas minhas mentorias, enfim. Então, porque eu vejo que acaba sendo também como uma muleta para a pessoa, né? A pessoa se apoia ali na terapia e, na maioria dos casos, não rende, né? Não vai, ou então é muito pouco. E o temperamento, ele é isso. Então, assim, se você já, né? Se quem está aqui assistindo, se assistiu até o final, eu tenho certeza que já começou a desconfiar qual é o seu temperamento. Eu tenho certeza que também já, se você é casado ou qualquer relacionamento que você tem, você já começou a pensar, nossa, olha, é isso mesmo que acontece, né? Só nesse tempo que a gente falou um pouco aqui. Então, se você se aprofundar ainda mais, né, com certeza vai resolver os seus problemas. Então, o temperamento, ele é esse diamante bruto que a gente precisa lapidar para poder brilhar aí, para fazer a sua vida brilhar, que foi isso que Deus nos deu, né? Deus nos deu a vida. E a gente precisa saber o que fazer com ela. Beatriz, obrigado pelo seu tempo, obrigado por trazer esse assunto de uma forma tão simples. Foi muito simples a forma que você ensinou, que você trouxe esse assunto. Eu te agradeço de coração pelo seu tempo e por trazer esse conhecimento que eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza que é uma excelente ferramenta de comunicação também dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Você que está solteira, você que está casado, você tem que entender sobre esse assunto. Porque quando você entende, pelo pouco que eu entendi, quando você entende isso, que é uma ferramenta a mais de autoconhecimento,
suas relações vão ser melhores. Você vai ter paz com você, vai ter paz com o outro, porque quanto mais você se conhece, mais fica fácil de lidar também com o outro. Obrigada, Will. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui. Uma delícia, eu adoro falar sobre temperamentos. Acho que deu para perceber, né? Porque de fato é muito rico e é uma ferramenta prática, simples e rápida. Por eu ser fleumática, eu gosto muito disso, de praticidade, de simplicidade, de rapidez. Então, essa é a forma que eu trabalho. E eu que tenho a agradecer, só agradeço pelo convite para poder estar passando aí para as pessoas que estão vendo. E fico muito feliz, muito obrigada, de coração, obrigada mesmo.